De onde eu tirei essa condição da metodologia da escrita em alta performance? A ideia da escrita em alta performance, ela vem exatamente desse contexto. Eu fui uma criança cheia de imaginação, eu queria, ali até os 10, 11 anos, eu queria muito escrever, mas eu não achava que eu conseguia escrever bem. E aquilo me trazia situações porque eu queria aquilo, porque eu achava que aquilo era importante, ainda que eu não conseguisse fazer. Dentro do meu processo ali de adolescência, eu começava a tentar escrever algumas coisas, e de tanto eu tentar, eu comecei a ter alguma facilidade, por exemplo, em língua portuguesa. Eu comecei a estudar algumas coisas, tentar, e essa facilidade me levou ao ensino médio. Eu cheguei ao ensino médio com essa facilidade. Eu conseguia escrever, eu na época inclusive escrevia alguns poemas, algumas crônicas, mas tudo guardado, tudo intocado, porque eu não queria nem que alguém visse aquilo. Praticamente nem minha mãe via, né? Então era uma coisa muito guardada. Quando essa ideia chega no ensino médio, essa facilidade teórica, né, eu me ambiento dentro dessa facilidade e eu construo minha vida nessa facilidade. No entanto, ainda com aquele desejo de escrever bem, sem achar que eu escrevia bem. Quando eu saio do ensino médio, eu vou fazer o quê? É o que eu acabei de dizer. Eu fui fazer letras, por conta dessa condição em língua portuguesa. Fiz letras na intenção, primeiro porque eu queria ser professor, e na intenção de que o curso de letras me trouxesse aquilo que eu tanto queria. Me trouxe muitas coisas interessantes, muitas coisas boas, mas não me trouxe o que eu queria, que era desenvolver meu potencial de escrita. Então, quando eu fui começar a dar aula, eu comecei a entender os processos de dificuldade. Comecei a entender essa ideia de que um indivíduo na quinta série, ou hoje no sexto ano, ele leva até o fim do ensino médio a mesma dificuldade, a mesma ojeriza, a mesma rejeição. E isso torna esse indivíduo dentro de um casulo de onde ele não vai sair. E você provavelmente hoje, fora da escola, se você tinha essa dificuldade de escrever, hoje você continua com essa dificuldade de escrever. Então eu comecei a entender como essas dificuldades afetavam meus alunos. De que maneira essa dificuldade, ela trazia uma condição diferenciada para o meu aluno. E eu fui começar a entender de que maneira eu podia ir diminuindo essas dificuldades. E eu comecei a entender um pouco desses processos e comecei a implementar situações dentro da aprendizagem da construção do texto. E essas situações começaram a trazer algum resultado. Tanto daquele indivíduo que não queria escrever, mas se sentia minimamente agora potente para isso, quanto para aquele indivíduo que gostava de escrever, tinha facilidade, mas o indivíduo que tem facilidade de escrever, ele normalmente não escreve bem. E eu fui fruto disso. Tinha uma certa facilidade, mas não escrevia da forma que eu queria. Porque escrever bem é uma coisa, escrever com facilidade é outra. Se existe alguém aqui entre nós que escreveu com facilidade, sabe do que eu estou falando. É aquela escrita que você desarna a escrever e não tem freio. Você simplesmente não para, você não consegue parar. Você sempre acha que a sua escrita precisa de um pouquinho mais e você vai escrevendo um pouquinho mais e no final, quando alguém para ler, você escreveu 2, 3 páginas e se torcer ali, enxugar, você não tira 5, 6 parágrafos. Então, ter facilidade de escrever não é uma condição tão diferente daquele indivíduo que tem a dificuldade da escrita. Então eu comecei a perceber essas situações, também comecei a estudar um pouco mais, porque essa condição de estudar sozinho sempre foi uma coisa bacana em mim, e eu sempre consegui fazer.
Até que eu consegui arrumar isso dentro de um pacote e consegui ir trabalhando com os meus alunos de uma determinada maneira que eu pudesse, né, na verdade, dar a ele uma condição mais apropriada de escrita. E isso eu implementei tanto no ensino básico quanto no ensino superior, quando eu dei aula na faculdade.